Eu sou farmacêutica bioquímica, sou professora doutora do programa de mestrado e doutorado em engenharia biomédica da Universidade Anhembi Morumbi. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso da luz, né, então, para tratamento, para eliminação do Covid. Então, luz versus Covid é o tema da nossa conversa hoje. Bom, e nessa conversa nós vamos falar das potenciais tecnologias baseadas na luz para a prevenção da infecção por Covid, no controle da disseminação da doença através da inativação direta do vírus e o tratamento da Covid por meio da modulação do sistema imunológico do hospedeiro, a famosa fotobioestimulação. Então, nós discutiremos as ações antimicrobianas da radiação solar natural e UV, germicida artificial, terapia fotodinâmica, falaremos sobre a luz azul antimicrobiana e o uso do laser de pulso ultracurto, o famoso Ultrafast Laser Irradiation. E também sobre a aplicação da fototerapia para estimular o hospedeiro a montar uma resposta antiviral efetiva. Bom, então antes da gente começar a falar das tecnologias que envolvem a luz, vamos falar um pouco do Covid, né? Então, o agente etiológico do Covid é o vírus SARS-CoV-2, né? E essa é uma infecção que está colocando em alerta o mundo inteiro. Em dezembro de 2019, o Covid se expandiu, né, de Wuhan, na China, para todo o mundo. E até agora são mais de 66 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com Covid e mais de 1,5 milhão de pessoas que morreram por conta dessa infecção. E esses dados foram atualizados agora, no dia 7 de dezembro, tá? A epidemia, ela evolui, né? Ela está evoluindo, a gente já está quase numa segunda onda, e as organizações nacionais e globais, elas estão enfrentando uma necessidade urgente de coordenar e combater essa crise de saúde pública em grande escala, né? Mundial, como eu tinha falado. Bom, com relação às características epidemiológicas do Covid, a maioria delas ainda não foi elucidada, como, por exemplo, a gravidade, o espectro completo da doença, a transmissibilidade, mas existem alguns consensos com relação à doença. Um deles é de que, no caso, as doenças, né, grave, a doença aguda grave e morte é muito mais comum entre indivíduos idosos e imunocomprometidos. E que em casos de pacientes graves, né, que eles precisam ser transferidos para a UTI, para intubação endotraqueal, e este fenômeno é um fenômeno que preocupa porque pode sobrecarregar as instalações de saúde durante o pico da pandemia. A gente viu isso na primeira onda, né, e corremos o risco também agora na segunda onda, né. A disseminação e persistência do SARS-CoV, do vírus, né, do SARS-CoV-2, em diversos ambientes, como na saúde, em hospitais, clínicas, na comunidade, em áreas residenciais, destaca a urgência de desenvolver abordagens que sejam eficazes na descontaminação à medida que a epidemia evolui. Então, nos protocolos de desinfecção que são mediados por luz, ou seja, que a gente utiliza a luz, né, para fazer isso, eles estão sendo validados atualmente em hospitais e instalações de superfície, principalmente para superfícies, né, água, ar e também para equipamentos de proteção individual, incluindo óculos, respiradores e máscaras também, né? E além disso, a fotobiomodulação, né, a fototerapia, é uma terapia anti-inflamatória, né, na qual a gente emprega a luz, que pode ser empregada como uma terapia complementar para pacientes que sofrem de Covid. E não só de Covid no seu estado mais grave, mas no seu estado leve também, né, para evitar que ele evolua para um grau de maior gravidade, tá bom? Bom, com relação então a essa questão, né, da desinfecção, da eliminação do SARS-CoV-2 no ambiente, então a gente precisa entender como que ele se comporta então fora do corpo humano, ou seja, no ambiente, né? Ele é altamente infeccioso e a transmissão ocorre por meio do ar e superfícies contaminadas, o que desempenha um papel fundamental em sua disseminação desenfreada. Então, quanto maior a contaminação ambiental, maior o risco das pessoas se contaminarem,
né? Um estudo recente investigou a estabilidade do SARS-CoV-2 em aerossóis e em superfícies inanimadas, como por exemplo vidro, metal, plástico, né? E eles perceberam nesse estudo que em aerossóis essa estabilidade, né, ele pode se manter viável e infeccioso por até horas, né? Em contrapartida, em superfícies, ele pode se manter viável durante dias, tá? Então, isso é uma questão importante quando a gente pensa em desinfecção, né? E quando a gente fala então de efeito microbicida da luz, esses efeitos são conhecidos há mais de um século, tá? Em 1885, um pesquisador ele fez experimento com várias espécies microbianas, utilizando a luz solar para eliminar essas bactérias. E ele chegou à conclusão nesse estudo que a luz solar é o melhor e mais barato agente microbicida que nós temos, tá? Pensando em luz solar, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é da vitamina D, né? Então, quando a gente fala de luz solar, de radiação UV, a gente tem que lembrar da vitamina D, que tem um papel fisiológico importantíssimo. Então, além da ação viricida, microbicida, né, para a eliminação do vírus, ela também desempenha um papel importantíssimo para nos proteger contra doenças infecciosas pelo seu efeito modulador, tá bom? Então, a vitamina D ela regula positivamente a produção de peptídeos endógenos, né? Esses peptídeos eles têm atividade antimicrobiana e também eles são responsáveis pela atenuação pela produção de citocinas pró-inflamatórias, que normalmente acompanham a diminuição, a atenuação das proteínas da produção das citocinas pró-inflamatórias, que normalmente acompanham as infecções do trato respiratório. Então, recentemente, né, tem sido sugerido que a vitamina D ela poderia reduzir a incidência e a gravidade de risco de morte, né, de pacientes que tivessem aí a infecção no trato respiratório agravadas, né? Mas ainda precisamos de estudos que comprovem essa eficácia, tá? Tem vários estudos que estão sendo realizados, mas a gente ainda não tem nenhuma eficácia comprovada ainda, ok? Bom, voltando então, falando um pouquinho, né, da luz UV, em 1877, outros pesquisadores, eles observaram que a luz poderia efetivamente matar uma série de micro-organismos. E eles relataram que esse efeito era dependente de alguns parâmetros, como a intensidade da luz, a duração, o comprimento de onda, né? Então, nessa época eles já perceberam que tinha uma dosimetria quando a gente fala de uso da luz, né? E eles perceberam também nesses estudos que os comprimentos de ondas menores, né, eles são mais eficientes. Então, do azul a ultravioleta, né, que são realmente os comprimentos de onda que a gente tem que são mais microbicidas, eles já perceberam em 1877, tá? O primeiro estudo sobre efeito virucida da radiação UV em especial foi realizado em 1928. E aí os pesquisadores eles usaram a luz UV para inativar partículas virais em suspensão, e aí eles inocularam esses vírus que estavam em suspensão subcutaneamente em coelhos, e os coelhos não desenvolveram a doença, mostrando assim que a radiação UV foi capaz de atenuar, né, ou eliminar, inativar os vírus que estavam presentes na suspensão. A gente falou, né, que a radiação UV ela é a mais germicida, né, se a gente for comparar com as outras, e a radiação, então a gente tem três tipos, né, UVA, UVB e UVC. A UVC ela é a mais potente como microbicida, tá? E qual seria esse mecanismo de ação? Então, como que ela elimina então o microorganismo? A UVC ela é absorvida diretamente pelas bases purimidínicas, né? E aí, como ela é absorvida, ela causa a sua dimerização. Quais seriam essas bases? No caso do DNA, a base é a timina. Então, a base do DNA que sofre dimerização é
a timina. E no caso do RNA, quem sofre dimerização é a uracilo, ou seja, as duas que absorvem a radiação UV e, consequentemente, ocorre o fotodano dessas moléculas, né? E aí, consequentemente, o micro-organismo ele não consegue se manter viável, né? Uma das coisas que é importante ressaltar é que o uso de UVC deve ser limitado a objetos inanimados, pois ele é altamente perigoso para a pele humana, tá? Estudos baseados com SARS-CoV-1, não o SARS-CoV-2 que é do Covid-1, né, e outros vírus RNA, verificaram que a luz UVC ela pode inativar efetivamente esses patógenos, esses vírus, né, presente no ar, em líquidos e em outras superfícies. E nesses estudos eles verificaram que a dose de UVC necessária para inativar 90% de uma população microbiana vai de 7 a 241 joules por metro quadrado. Assim, acredita-se que a suscetibilidade do SARS-CoV-2 ao UVC provavelmente estaria dentro dessa faixa. Em suma, né, com relação à radiação UV, o que a gente tem? Então, a gente tem a luz UV natural, né, do sol, como a gente comentou. Dentre as vantagens de usar essa luz, né, ela tem atividade microbicida e também ela estimula a síntese do nosso organismo aí da vitamina D, né? Como desvantagem, uma superexposição a essa radiação UV pode causar dano no tecido, vermelhidão, né, eritema, e também existe o risco de câncer de pele e de danos devido ao envelhecimento, tá? A outra possibilidade com relação ao UV é o uso, né, como finalidade germicida, aí seria a luz UV artificial, né? Qual é a potencial aplicação dessa luz? Para desinfecção de água, de ar, né, de superfícies, né? E como principal vantagem que a gente tem com relação ao UV artificial é que embaixo, baixo tempo de exposição, a gente já consegue um alto nível de inativação dos patógenos. Então, dependendo da fonte de radiação que você usa, com menos de 1 minuto, você já consegue eliminar e inativar os patógenos de forma significativa, tá? Desvantagens: risco de dano no tecido, dano tecidual e também câncer, né? E uma outra desvantagem da luz UV é que após a exposição durante grandes períodos, a gente pode ter destruição ou degradação do material. Aí, obviamente, vai depender do material em questão, tá? Bom, falando de luz ainda com atividade antimicrobiana, a gente tem a luz azul, tá? A luz azul está na faixa do visível, da faixa do 405 ao 470 nanômetros, né? O comprimento de onda que tem sido usado para descontaminação contínua em unidades de queimados de pacientes internados em ambulatoriais, além de salas de isolamento de UTI ocupadas por paciente, como também no tratamento de infecções de sítio cirúrgico em cirurgia ortopédica, é o de 405 nanômetros, tá? Então, ela que tem sido, esse comprimento de onda que tem sido mais utilizado com essa finalidade. Em comparação com a UV, né, em termos gerais, a luz azul, né, com finalidade microbicida, ela requer um tempo de exposição muito maior do que a luz UV, né, para a gente atingir níveis semelhantes à inativação, tá? Então, essa é só para vocês terem uma ideia, como eu falei, a luz UVC, eu posso ter em até 1 minuto o efeito desejado de inativação do patógeno. No caso da luz azul, eu preciso de 30 minutos no mínimo para eu ter um efeito parecido, tá? Bom, com relação aos mecanismos de ação, né? Então, como que a luz azul tem esse efeito microbicida? A gente ainda não sabe, os mecanismos ainda não estão totalmente compreendidos, né? Mas parecem envolver a formação de espécies reativas de oxigênio, os famosos ROS, né?
Então, os mecanismos fotoquímicos, eles são baseados na absorção de fótons pelas moléculas microbianas, chamados cromóforos, né? Então, como porfirinas, flavinas, né? Uma vez excitado, essas moléculas passam a transferir energia para outras moléculas, formando assim as espécies reativas de oxigênio, que são citotóxicas. Essas substâncias, esses ROS, eles vão reagir com componentes intracelulares da bactéria, resultando em um fotodano. E assim a gente tem a morte celular por estresse oxidativo, tá? A priori, não for com relação ao Covid, né, ao SARS-CoV, não foram identificados cromóforos, né, no vírus, tá? Porém, então a gente não sabe como exatamente a luz azul interagiria com o SARS-CoV-2. No entanto, o que a gente sabe é que a gente pode usar um fotossensibilizador exógeno, né, para melhorar a eficiência na inativação pela luz azul. Então, seria possível adicionar, já que ele não tem um fotossensibilizador, né, um cromóforo natural. E a inativação é mais pronunciada quando as partículas virais estão presentes em fluidos corporais, como, por exemplo, saliva, fezes, plasma e etc. Então, a gente poderia utilizá-lo para inativar esses materiais, para inativar o vírus que estivessem presentes em saliva, fezes e etc. Bom, em suma, então, com relação à luz azul, né, com atividade microbicida. Então, potenciais aplicações dessa luz. Então, a gente pode usar para desinfecção de meio ambiente, superfícies, né? Tem utilidade terapêutica também. E também na inativação do vírus em materiais biológicos, como a gente tinha acabado de falar, né? Bom, com relação às vantagens, né? Ela pode ser utilizada, então, para tratar infecções em humanos, né? Ela não causa alterações no material, mesmo quando a gente tem períodos de tempos muito longos de iluminação usando a luz azul, ela não causa alteração nos materiais, né? Então, essa é uma vantagem. E como desvantagem, a gente já tinha comentado, o longo tempo de exposição, pelo menos 30 minutos, né? Que eu preciso para ter o efeito, né? E o efeito é mais pronunciado na presença de fotoabsorvedores ou cromóforos exógenos, tá? Uma outra técnica que usa a luz também, né, com a finalidade microbicida, é o Ultrafast Laser Irradiation, que são os lasers de pulso ultra curto. Eles emitem luz no comprimento de onda do visível ao infravermelho próximo, e ele tem sido usado para inativar um amplo espectro de vírus, né, como, por exemplo, o vírus HIV, papilomavírus, bacteriófagos também, né? E uma das vantagens dessa técnica é que ela não causa danos para células humanas ou as células de animais, tá? Independentemente do comprimento de onda, tá? Essa irradiação com laser de pulso ultracurto, menor ou igual a 1 watt por centímetro quadrado, ela não promove efeitos de ionização que podem ser prejudiciais às células hospedeiras, né? E também não causam efeitos como produtos químicos ou produtos químicos tóxicos ou cancerígenos, né? Então, essa seria uma das vantagens da técnica. Trabalhos sugerem que o efeito antimicrobiano do laser de pulso ultracurto, né, o Ultrafast Laser Irradiation, é exercido via espalhamento Raman, pelo qual as vibrações de ressonância de alta frequência são capazes de desintegrar o capsídeo em subunidades através da quebra de ligações mais fracas, como por exemplo as pontes de hidrogênio e os contatos hidrofóbicos. O potencial de uso dessa técnica abrange a inativação de patógenos em produtos farmacêuticos, derivados e alimentos não cozidos, bem como a preparação de vacinas de vírus inteiros inativados sem produtos químicos. Então, essa, assim, em termos de uso, né, na prática dessa técnica, ela tá sendo bem amplo devido ao seu potencial. Bom, então, em suma, com relação ao Ultrafast Laser Radiation, a gente tem com relação ao potencial de aplicação, né? Então, ela consegue inativar vírus, né?
seletivamente em sangue, em produtos farmacêuticos, como a gente falou, em alimentos. Também pode ser empregado no desenvolvimento de vacinas para inativação viral, para não ter que usar nenhum composto químico, né? Como vantagens, ela consegue selecionar o patógeno que vai ser inativado, né? E pode ser usada, então, como eu falei, na preparação de vacinas, né? Chemical free, sem produtos químicos. E como desvantagem, a gente tem o tempo de exposição. Nesse caso aqui, em média, 3 horas de exposição, tá? E uma outra desvantagem é com relação ao preço do equipamento, né? Os lasers são mais caros do que os outras fontes de luz, como por exemplo o LED. A outra possibilidade, né, para eliminação de micro-organismos, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se PDT, que é a terapia fotodinâmica, né? Então, a luz, ela pode exercer efeitos antivirais por meio de mecanismos fotodinâmicos, e esses mecanismos eles são iniciados após a absorção de luz por compostos fotossensibilizadores exógenos. Aí a gente tem as fenotiazinas, as porfirinas, tem várias moléculas que têm essa capacidade, né? Então, a inativação de micro-organismos e vírus, né, pela luz visível, é baseada na geração de espécies oxidantes letais, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo, que geralmente requerem 3 componentes. Então, para que eu tenha, né, para que eu consiga ter a terapia fotodinâmica, eu preciso de um cromóforo, que é denominado como fotossensibilizador, eu preciso de luz e eu preciso de oxigênio, tá? Então, como que é o mecanismo de ação? Como que isso acontece? Após a absorção da luz, né, pelo cromóforo ou pelo fotossensibilizador, os estádios de oxigênio excitados são formados rapidamente. Então, inicialmente eu tenho a formação do oxigênio singleto e depois do oxigênio tripletos. E como nos estados excitados eles são intrinsecamente mais reativos do que no seu estado fundamental, podem ocorrer as reações de transferência de energia e de elétrons e, consequentemente, a eliminação, né, a destruição do micro-organismo. É possível que a oxidação induzida pelo PDT, pela terapia fotodinâmica, ela possa neutralizar o SARS-CoV-2, mas não há dados disponíveis na literatura com relação à eliminação desse vírus, tá? Então, o que a gente pode considerar com relação à terapia fotodinâmica e o SARS-CoV-2? Primeiro, o SARS-CoV-2 é um vírus RNA com envelope, né? O PDT ele é eficiente na neutralização desse tipo de vírus envelopado RNA. Então, que já depõe muito a favor da terapia fotodinâmica. A luz, ela já é usada para tratar infecções pulmonares e relacionadas às vias aéreas. Então, acredita-se que o PDT seja um bom candidato para o tratamento do COVID-19 ou então como um coadjuvante para desinfetar fluidos biológicos, líquidos e superfície. Tá? Bom, com relação então à terapia fotodinâmica, né? Quais são as potenciais aplicações dela? Na desinfecção de superfícies e em ambiente também, né? Tem potencial para ser usado como terapêutica, né? E na inativação de vírus em materiais biológicos, em produtos biológicos. Como vantagens, né? É uma técnica não invasiva e a gente tem resultados de sucesso em humanos, né? Usando fontes artificiais de luz, tá? Como desvantagem da técnica, o fotossensibilizador ele pode promover o manchamento do material ou do tecido, né? Porque normalmente eles têm cor e pode manchar o tecido ou o material no qual que vai passar pelo processo. A administração sistêmica do fotossensibilizador pode causar fotossensibilidade, né? E os resultados dessa terapia vão depender basicamente, né, dos parâmetros de luz, comprimento de onda, né, o tempo de exposição, o tipo de micro-organismo, o fotossensibilizador, né, e outros parâmetros relacionados aí à terapia fotodinâmica, tá? Então, todos esses parâmetros vão ter que ser determinados no caso, se for
né, desenvolvido para o SARS-CoV-2. E a última, e não muito menos importante, muito pelo contrário, no meu ponto de vista, seria o uso da luz como terapia, né? A fototerapia. Quando a gente, né, usa a fototerapia, a gente está fazendo o que a gente chama de uma fotobiomodulação, né? E no caso da fotobiomodulação, hoje ela já é muito empregada, né, na faixa do vermelho e infravermelho próximo, para tratar feridas, lesões, reduzir a dor, reduzir a inflamação e regenerar tecido, né, em geral. E aqui no caso, diferente do que a gente está falando até agora, o objetivo da fotobiomodulação não é eliminar diretamente o vírus, mas estimular as células hospedeiras, né, as células do nosso organismo, a responderem à absorção da luz. Então, as nossas células, elas contêm cromóforos, que são substâncias absorvedoras de fótons, né? E aí esses fótons vão estar na região do espectro do infravermelho próximo e do vermelho, né? E uma vez esses fótons sendo absorvidos por diferentes moléculas do nosso organismo, nós vamos ter diferentes funções, diferentes respostas fisiológicas. Um dos cromóforos que a gente tem seria a citocromo C oxidase, que é a unidade 4 da cadeia respiratória mitocondrial. Então, o citocromo C oxidase, ele absorve a luz nessa faixa, nesse comprimento de onda que a gente falou, né? Tanto no infra quanto no vermelho. Outros cromóforos também são os canais iônicos sensíveis à luz. E esses canais iônicos, eles podem ser então ativados e eles levam à mudança nas concentrações de cálcio intracelular. Então, uma vez ativando esses canais, eu altero a permeabilidade da membrana e altero a concentração de cálcio intracelular. Outra estrutura também, né, que absorve luz é a água com sódio, né, na verdade a água intersticial, tá? Ela também atua como cromóforo que eu falei, e após a irradiação, o potencial da membrana mitocondrial é aumentado e o consumo de oxigênio e a geração de ATP também são aumentados. E aí a ativação, né, dessas vias de sinalização e fatores de transcrição levam a efeitos razoavelmente duradouros. Mesmo que a gente seja exposto à luz durante 1 minuto, 2 minutos, a questão da ativação de vias de sinalização e a ativação de fatores de transcrição vão levar a respostas mais duradouras. Então, eu vou produzir proteínas, eu vou ativar mecanismos intracelulares que vão me trazer uma resposta duradoura, mesmo embora o tempo de exposição tenha sido pequeno. No início dos anos 1900, Finsen ele relatou que os pacientes que eram expostos à luz vermelha, né, eles exibiam uma recuperação significativamente melhor do que os pacientes que não eram expostos à luz vermelha. E esses pacientes, eles apresentavam varíola, então era uma infecção viral também, e foram estudos que foram feitos com a luz vermelha, né? E desde então, a fotobioestimulação tem sido utilizada no tratamento, né, de lesão pulmonar aguda, inflamação pulmonar, em modelos de síndrome de desconforto respiratório agudo, e devido à sua capacidade de reduzir substancialmente o processo inflamatório pulmonar, ela tem sido empregada e os resultados são muito promissores. Qual que é o problema nesse caso? A maioria dos estudos, a gente tem mais de 90 estudos nessa linha que eu falei, de tratamento de lesão aguda, de síndrome de desconforto respiratório agudo, a de asma, enfim, são mais de 90 estudos que a gente tem nessa linha. O que acontece é que a maioria desses estudos são feitos em animais, então a gente carece, né, tem necessidade de que esses estudos sejam feitos em humanos, então nós precisamos de mais estudos clínicos nessa linha, né? Bom, como o Covid, né, todo mundo já ouviu falar isso e é comum a gente, né, ouvir depois da pandemia, ele envolve uma tempestade de citocinas, porque gera um processo inflamatório agudíssimo.
A fotobioestimulação, quando ela é aplicada na região do tronco, né, ela pode chegar, né, alcançar não só os pulmões, mas também pode reduzir um processo inflamatório sistêmico. E esse processo inflamatório sistêmico que seria responsável pela síndrome respiratória aguda, que é tão grave, né, no COVID, e que normalmente é responsável pelas mortes, assim como a coagulação intravascular disseminada. Então, por isso que, eu não sei se vocês já viram alguns trabalhos, eles até sugerem usar a luz, né, a fotobioestimulação, para pacientes graves, porque ele consegue ter esse efeito anti-inflamatório, que seria importantíssimo para reverter a síndrome respiratória aguda e tentar reduzir a coagulação intravascular disseminada. E justificando também por que em COVID, por que usar? Porque a fotobioestimulação ela também é eficaz em células que estão em hipóxia, né? Sugerindo que a fotobioestimulação pode reduzir a infecção, porque no caso do Covid-19, os pacientes apresentam uma hipóxia que é grave, né? Então, neste caso, a fotobioestimulação teria um papel interessante também. Bom, em suma, então, com relação à terapia fotodinâmica, a fotobioestimulação, né, ou fototerapia. Qual é o potencial de aplicação? Como terapêutica, né? Como vantagem, ela é uma técnica não invasiva, tem resultados de sucesso em humanos também, né? Usando luz com fonte de luz artificial como fonte. Como desvantagem, né? O sucesso da técnica, dos resultados, né? Depende dos parâmetros de luz, então dosimetria, né? Das características do paciente e da etiologia da doença. Então, só para complementar, né, essa questão da etiologia da doença, nós professores da IMB Morumbi, nós desenvolvemos um dispositivo para justamente fazer a aplicação, como eu havia comentado, na região do tronco, então específico para essa região. E os resultados que nós obtivemos, na época não tinha Covid ainda, né? Nós usamos para tratamento, na época, de pneumonia bacteriana comunitária, né? Então, nós fizemos o estudo usando esse dispositivo que foi desenvolvido por nós e nós verificamos que os pacientes que usavam esse dispositivo, eles se recuperavam muito mais rápido do que os pacientes que não usavam. Então, cerca de 50% mais rápido do que os pacientes que só faziam uso. Ele foi usado como uma terapia complementar, né? A antibiótico terapia. E os pacientes que usaram a luz se recuperaram 50% mais rápido, demoraram 50% menos tempo para se recuperar e receberem alta e irem para casa. Então, esses resultados são muito promissores, né? Nós vamos publicar esse artigo agora, estamos terminando de escrever o artigo científico, nós já finalizamos. E com base nessas informações, nós também estamos usando esse dispositivo que eu comentei para tratamento de Covid. Nós estamos usando em uma Santa Casa, aqui do interior de São Paulo, para tratar os pacientes que estão na enfermaria internado com Covid, né? E os pacientes que também estão na UTI em estado mais grave, né? Então, nós esperamos aí, em breve ter resultados, né? Para apresentar para a comunidade científica e não só isso, para nós podermos também publicar esses dados também que acreditamos ser de extrema relevância. Bom, então, finalizando então a nossa discussão, né? Nós discutimos estratégias baseadas em luz que podem ser usadas para reduzir a transmissão do SARS-CoV-2, né, através da água, do ar, da superfície, bem como potenciais aplicações terapêuticas que podem reduzir a morbidade e a mortalidade do Covid-19. Bom, do ponto de vista científico, a luz ela fornece várias respostas práticas para os novos desafios logísticos e terapêuticos trazidos pelo Covid-19. E nós acreditamos que devem ser estimuladas estratégias para incentivar e implementar o uso da luz
dos sistemas de saúde. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigada pela participação, muito obrigado pelo convite, né? E caso vocês queiram, né, tenham alguma dúvida ou queiram o meu contato, meu e-mail é abmoretti@aimb.br, ok? Muito obrigado e até a próxima.